E João está vendo ali, nessa visão, ele vai destacar no versículo 1, que diz assim, ó, e viu um grande sinal no céu. O que seria isso? Ele diz, naquela visão, ele viu uma mulher vestida de sol. Aí tenta imaginar, João, o que ele está vendo, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com os seus pés sobre a lua, com uma coroa na cabeça e com 12 estrelas sobre a sua coroa. E aquela mulher estava grávida ali para poder dar à luz. O que isso representa? O que isso significa? Até destrinchei aqui alguns detalhes. Ela vestida de sol, o que isso significa? Fala da sua glória, fala do seu resplendor. O que seria a mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés? O que seria isso? Seria domínio e autoridade, tá? Coroa na cabeça representa a vitória. E as 12 estrelas, tá? As 12 estrelas que estão sobre a coroa, ela representa as 12 tribos de Israel, os patriarcas. Então, ou seja, o que a gente pode entender dessa mulher, alguns vão dizer que ela é a igreja, outros vão dizer que ela é a Maria. O que pode ser, talvez, fica melhor, assim, de mais compreensão, é que ela representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque de Israel que nasceu o Messias, nasceu o Salvador. Então ela pode representar o povo de Deus, tanto na era do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Então, quem gerou o Messias foi o povo de Israel, correto? O povo de Israel que gerou o Messias, foi de lá que o Messias veio. Então, essa mulher, ela representa o povo de Deus, ali, que foi o berço do Messias, no Antigo Testamento, de lá que ele veio. Jesus era judeu, Então, essa mulher, ela estava para dar à luz, estava com dores de parto ali. A mulher que já passou por essa experiência sabe como é que funciona. Então, tem aquela angústia, aquele sofrimento, de dar à luz ali, aquele desespero. E a mesma coisa estava essa mulher. Então, quando João, ele vê um grande sinal no céu, ele vê aquela mulher suspensa ali no ar, com tudo aquilo que ele está enxergando, e vê aquela mulher, aquela ânsia de dar à luz, porque o texto aqui no versículo 2, diz que ela estava grávida com dores da parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então, já explicamos o que seria essa mulher, representando o povo de Deus no Antigo e Novo Testamento. Ela vestia de sol, diz sobre a sua glória, a lua debaixo dos seus pés, domínio e autoridade, uma coroa de estrelas que representa as 12 tribos de Israel. Tá? Ficou claro? Tranquilo? Bom, continuando. E aí João vê essa mulher, para dar luz àquele menino. Aí João vê outro sinal no céu. No mesmo momento ali, João agora vai ver uma criatura monstruosa. Vai ver uma criatura monstruosa, que ele vai dizer que é o dragão vermelho. Então, esse bicho feroz, monstruoso, que está diante da mulher, porque aqui, a mulher está aqui, o dragão está ali. Então, João vê dois grandes sinais no céu que ele está vendo, e aí João, naquela visão, ele vai descrever quem é esse dragão que ele vai se deparar. Diz que, desses dois grandes sinais no céu, aquela mulher que está ali para dar luz, e o dragão se detém ali, vendo aquela mulher. E aí João vai dizer, esse ser monstruoso, que seria, vai descrever que esse dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a coroa tinha 7 diademas. Estranho, né?
João vê um bicho enorme, né? João, ele está vendo 7 cabeças desse dragão, 7 cabeças, 10 chifres e vários diademas sobre sobre esses diademas. Então, o que seria isso? Esse dragão, tá? O dragão, ele é o próprio Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas, tá? O que seria esse chifre que está sobre a cabeça sobre o dragão ali, né? Sobre a cabeça do dragão, sobre essas cabeças do chifre? O chifre, ele representa um poder de destruir, um poder mortal de destruição. Então João está vendo que esse grande dragão, né, e é engraçado que ele dá uma ênfase muito grande, que ele diz assim, o grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças, diademas. O que seria diademas? Sobre a cabeça dessas cabeças do dragão. Os diademas, ele significa poder, domínio, resplendor e autoridade. Quando João está vendo esse grande dragão, esse dragão é um ser feroz, com poder destruidor, e ele tem domínio e poder. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele falou assim, ó, tá vendo esses reinos aqui? Tudo isso aqui eu te dou, tá vendo? O reino, a glória do mundo, tudo isso aqui eu te dou. É só você se prostrar e me adorar que eu vou te dar. Por quê? Porque Satanás, ele atua no sistema do mundo. Ele rege o sistema do mundo. Então, esse poder, essa autoridade que ele tem, que os homens permitem ele ter, porque ele rege o mundo, no sistema do mundo. Por isso que ele chega para Jesus, olha, eu te dou, pô. O que você quer? Eu dou para você. Os reinos, a glória, tudo, a fama, é só você se prostrar e me adorar. Então, quando João está vendo esse grande dragão, como eu já expliquei, nas suas cabeças, né? O chifre, que é o poder de destruição, diademas, poder, autoridade e domínio sobre o sistema do mundo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida até aí? Podemos prosseguir? Então, após João ver esses 2 grandes sinais no céu, ele vê a mulher ali para dar a luz, ele vê o grande dragão na frente dela. Agora acompanhe comigo o versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas e lançou sobre a terra. Outro detalhe aqui, em que João está observando, nessa grande visão, ele vai dar uma explicação, né? A própria Escrituras também vai dar. Quem são essas estrelas que acompanham esse grande dragão? Por quê? Porque João está observando que esse grande dragão, ele arrasta 1/3 parte das estrelas. Então ele não está sozinho. Então significa que esse dragão, que é Satanás, né, o opositor, o inimigo das nossas almas, ele não está sozinho. Então ele tem poder, ele rege o mundo, né, no sistema do mundo, com autoridade e poder, no império das trevas. Ele não está sozinho. E essas estrelas, que também apontam para os anjos, esses anjos que estão com ele, foram aqueles que pecaram. E agora, esses seres espirituais angelicais, que quiseram se seguir a esse dragão, em que esse dragão arrastou 1/3 parte das estrelas, e que ele tem esse poder de persuasão, de enganar, e ele enganou,
E esses que foram com ele já não são mais anjos, mas são anjos caídos, né? São demônios. Não são mais seres angelicais que estavam com Deus. Agora seguiram ao dragão, seguiram a Satanás. E agora são demônios. É engraçado que a Bíblia, ela se refere a esses seres, essas estrelas que seguiram ao dragão como principados. É só você ver na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, que diz que há principados, há potestades, há príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Você está vendo a hierarquia desses seres angelicais caídos? Então, quando o dragão arrastou com ele, aí você tem seres que são principados, são potestades, são hostes espirituais da maldade, príncipes ou dominadores das trevas, estão aí. E diz Paulo que eles estão nas regiões celestiais. Esses seres, eles atuam nas regiões celestiais. Então, o que eu estou explicando aqui é, pelas Escrituras Sagradas, ela nos revela como o mundo espiritual, né, como que o inimigo das nossas almas, ele não somente atua, também não está sozinho. E o apóstolo Paulo diz, não despreze os seus, como é que ele fala? Não desprezais as suas artimanhas. Cuidado, ele é um ser que sabe seduzir, sabe ludibriar, sabe enganar. Ele é chamado do enganador das nações. Então, esse ser que arrastou uma terça parte das estrelas, e aonde estão eles agora? Porque Paulo diz que, na carta dos Efésios capítulo 6, que eles atuam nas regiões celestiais, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, mas também, tanto o apóstolo Pedro como Judas vão descrever que também esses anjos que pecaram, né, não só estão aqui nas regiões celestiais, não é regiões celestiais no sentido de estar no céu, mas nesse céu que nós vemos aqui, atmosférico, eles estão nesses lugares atuando, que não vemos, não enxergamos. Mas também na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que Cristo, né, nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, a posição espiritual da igreja, ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Olha que interessante, a posição espiritual da igreja, a igreja de Cristo, ela está assentada juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Esses principados e potestades que também atuam, mas Jesus está acima deles. E a igreja está com Cristo, unida com Ele. Se nós estamos unidos com Cristo, nós também estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos principados e acima das potestades. Nós estamos unidos com Cristo. Então você entende a sua posição espiritual? Nós como igreja aqui reunidos, a nossa posição espiritual, como nós estamos? Tá? Prosseguindo. Tem 2 textos aqui rapidamente. Abra aí, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Versículo o quê? Versículo 2. Segunda Pedro. Isso. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Quem achou, por favor, leia rapidamente aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É isso mesmo? Segunda Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Repete, por favor. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Deixa eu só ver se talvez eu tenha colocado o versículo errado aqui também. Sejam como os bebês
desejando puro leite espiritual para que bebermos dele. Não, perdão. É o Pedro, versículo, muitos seguirão. 11. Calma aí. Deixa eu ver que eu vou achar, vou me localizar aqui. É o versículo 4 aqui, ó. Porque Deus não perdoou os anjos. Olha aí, versículo 4. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tá vendo? Então, se o dragão arrastou uma terça parte das estrelas, se a Escritura diz que existem milhões e milhões e milhares de anjos, quanto que é a terça parte? Eu faço a mínima ideia, mas eu sei que é muito. Ele conseguiu arrastar uma terça parte de milhões. Bota aí uma terça parte de milhões e milhões. Muitos anjos, né? Sendo que dentro dessas multidões de anjos que ele levou, uma parte delas está lá reservadas em cadeias espirituais, esperando o dia do juízo. E tem outros que estão aí, como eu já expliquei, atuando, como você vê, né? O próprio Jesus combateu os demônios, né? Esses espíritos que entravam nos corpos das pessoas, ele ia lá e expelia. Você vê muitas vezes Jesus tendo embates espirituais o tempo todo. Por quê? Porque esses espíritos, muitos deles estão lá em cadeias espirituais, outros estão nas regiões celestiais e outros estão atuando aí, como a gente vê. Tá? Continuando aqui o texto aqui. Agora, olha o interessante aqui, ó, que esse dragão que João vai relatar, né, que ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e diademas sobre a sua cabeça, aquele grande bicho enorme, ele se detém diante da mulher e o alvo dele é quem? É o menino. O alvo dele é a criança. O alvo dele é destruir o menino, porque acompanha comigo o versículo aqui, ó. No final, na parte B do versículo 4. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que dando a luz, tragasse o filho. Então o que ele queria? O objetivo era o menino. O adversário, ele sempre, você vai ver no Antigo Testamento, que ele, de diversas maneiras, derrubou muitos líderes, derrubou muitos reis da semente santa. Muitos. Porém, quando ele percebeu que aquele ali era o Messias que estava sendo esperado, porque existe uma promessa de que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus falou para Adão: Adão, você vai suar a camisa aí para poder trabalhar, hein? Mulher, vai sentir dores, hein? Quando der a luz no parto, hein? E para a serpente, você vai rastejar aí. Você vai comer pó. Mas ele diz assim, mas sai da descendência da mulher, vai esmagar a tua cabeça. E eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Então, o adversário, ele sempre ali atua, principalmente no Antigo Testamento, tentando ver quem era esse que esmagaria a sua cabeça. Quem seria isso? Quem seria essa pessoa que ia o derrotar? E finalmente aqui, quando João está vendo essa visão, né, ele se detém, diz aqui que e deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então essa mulher que deu à luz ali ao Messias, né, diz o texto aqui que o seu filho foi arrebatado para Deus. Então, o inimigo, ele tentou aniquilar Jesus, destruir a vida de Jesus. Você vê que ele usou os religiosos, os saduceus, os fariseus, tentando pegar Jesus de alguma forma, fazer algum tipo de pegadinha com ele. E você vê que o inimigo, ele atua ali em cima de Herodes, em cima de Pilatos, Judas. Quando Judas decidiu vender Jesus, diz que Satanás encheu o coração de Judas. Então, em todo momento, ele tentando diversas estratagemas para
liquidar a vida de Cristo. Correto? Então o alvo dele era quem? Cristo. Cristo. E diz que há uma promessa de Deus que ele vai reger as nações com vara de ferro, reino milenar. Continuando aqui, diz que ele foi arrebatado e subiu aos céus. Vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versos 26 até 31. Acompanhe comigo, por favor. Por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Até o 31. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Pode continuar, pode ir. A uma viagem desposada com um varão cujo nome era José, a casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela culpou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ok, então dentro da nação judaica, esse povo sairia o Messias, e a promessa veio, e Deus usou aquela judia, devota judia, e assim veio o Messias. Mas é engraçado que esse dragão, ele usando as suas estratagemas para tentar matar Jesus, já é desde o seu nascimento. Você vê quando Herodes, quando os magos vão até Jerusalém, vê um sinal no céu, ele diz assim: cadê o rei dos judeus? Nós vemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo ele. Herodes, rei dos judeus? Mas rei sou eu. Como é que está falando que vai vir o rei dos judeus aí? Aí ele vai pedir para consultar os escribas para ver aonde nasceria o Messias, e diz que era Belém. Aí ele falou assim: quando vocês forem lá, me informa também que eu quero ir lá para adorar ele. Mas na verdade, o era matar. Sendo que assim, Satanás estava atuando ali atrás. Por quê? Porque o dragão queria tragar o filho. Então ele usou, desde Jesus, quando nasceu ao mundo, Satanás ele sempre tentou ali de diversas maneiras de matar a Jesus, até quando era bebê. O plano dele traçado era matar. Então, quem ele usou ali naquele momento? Herodes. Como é que ele usou ele por detrás dos bastidores? Herodes. Olha aqui o texto aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, seu capítulo 2. O capítulo 2, versículo 8. Lê alguém só o versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Agora lê o versículo 13. 13. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, quando a gente olha para o Apocalipse 12, a gente volta aqui em Apocalipse 12, que é o tema da nossa aula de hoje, onde está nesse cenário a mulher, o dragão e o filho, você vê que a Herodes, não, eu quero ir lá, quero adorar ele. Mas a intenção dele era matar Jesus. Quando olhamos aqui que o dragão queria tragar o filho quando ele foi concebido, o dragão queria matar o filho, e aí você vê ali a atuação de Satanás em Herodes, a atuação dele
em Judas Iscariote, a atuação dele nos membros do Sinédrio, a atuação dele em todos os momentos era matar a Jesus, tá? Sendo que o texto diz que ele foi arrebatado para Deus e subiu ao seu trono, no versículo 5. Deixa eu correr aqui. No versículo 5. E o Senhor Jesus vai dizer em a carta aos Hebreus, lê alguém a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus. Vou apagar aqui, tá? Hebreus o quê? Capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Bom, só para poder recapitular aqui, quando eu comecei a fazer a exposição aqui do capítulo 12 de Apocalipse, só para os irmãos chegarem depois, só para situar, eu destaquei sobre a mulher grávida. João está vendo uma mulher grávida para dar à luz. Essa mulher está vestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés, tem uma coroa, 12 estrelas. O que seria isso? Os irmãos e irmãs chegaram agora, que a lua o sol simboliza ali o resplendor, a glória. A lua debaixo dos pés simboliza ali domínio e autoridade. As estrelas representam as 12 tribos de Israel. Coroa representa a vitória. E essa mulher, ela representa o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O grande dragão, como João diz, o dragão vermelho, ele é o próprio Satanás, como vai dizer o texto aqui. Ele tem 7 cabeças, tem os seus diademas que representam poder, autoridade e domínio, e ele é um enganador. Então, só para descrever esses dois, sinal que João viu no céu. Então esse dragão se deteve diante da mulher. Quando ela deu à luz, o dragão queria tragar o filho, mas o filho foi arrebatado para os céus e está sentado à destra de Deus. Então o plano de Satanás era tragar o filho, matar o filho, não conseguiu. Correto? Agora, nos versículos 7 a 9, só para me atentar aqui no versículo 6, que diz aqui: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, que ali fosse alimentada, 1260 dias. 1260 dias representa 3 anos e meio. Esse trecho aqui, há uma complexidade, porque até eu mesmo não preferi nem destrinchar esse texto aqui, porque para eu não falar algo que eu posso cometer um erro, eu prefiro não falar. Então, eu particularmente não consegui dar um significado assim claro sobre o que seria isso. Dessa mulher indo para o deserto, ela fugiu para o deserto. Logo que o filho subiu, a mulher foi. E ela ficou 3 anos e meio no deserto. Alguns dizem que essa mulher representa, como eu falei, o povo de Deus do Antigo Testamento Novo. Essa mulher foi para o deserto, como representando a igreja, como se estivesse ali passando uma aprovação, mas Deus cuidando, sendo perseguida, mas Deus cuidando. Então, mais ou menos é o que alguns conseguem dizer sobre esse texto. Tá? Mas, no versículo 7, aí João volta de novo. Aí ele vai dizer que houve, por quê? Quando a gente olha para o versículo 4 e diz que esse dragão levou sobre si a sua cauda a terça parte das estrelas, no versículo 7 vai explicar o versículo 4. Por que essa terça parte das estrelas foi arrastada por esse grande dragão? Por causa
né, que houve uma batalha nos céus. Aí isso aqui é uma outra revelação que João está tendo, está vendo, essa batalha cósmica, angelical. E por que hoje Satanás tem os seus agentes espirituais da maldade, que estão acompanhando com ele? Você tem a explicação aqui no capítulo 12. Aí no capítulo 12, versículo 7, explica essa batalha cósmica. E aí João está vendo, que diz aqui, acompanhe comigo: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Repare bem, o texto diz Miguel e seus anjos. O dragão e seus anjos. Nota que esses anjos já não são mais do Senhor, não são mais com Deus. Esses anjos agora seguem Satanás. E eu expliquei que esses anjos agora são principado, potestade, dominadores, hostes espirituais da maldade. Eu expliquei que alguns deles atuam nas regiões celestiais, mas nós, como igreja, unidas em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Oi. Pode falar. Se desses demônios existia uma hierarquia, como fala, Principados, potestades. então eles são determinados para agir em algumas áreas. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que ter certeza assim, tem o principado, ele age em tal área, potestade, ele age em tal área. Mesmo a gente estando acima, que a gente está em Cristo Jesus, nós, como nós temos que ter o discernimento para entender também. Sim. Porque todos eles, assim como teve hierarquia, que vem dizendo, as hierarquias deles, né, eles também têm um meio de agir em cada área da nossa vida, para que nós venhamos ter as armas certas para combater. Como combater? Através da oração, do jejum, se santificar, porque sem santidade ninguém verá Deus. Sim. Mas existe uma hierarquia e exige as ações deles, onde eles agem especificamente. Sim, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, a Cracolândia em São Paulo. Isso aí. Ali existe uma potestade maligna. Você vê que como ela atua e controla ali, atuando, porque quando a gente olha para a carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, diz que nós outrora andávamos segundo o percurso do mundo, segundo a potestade que atua no ar. Então, eu e você, outrora, como nós éramos crentes, nós andávamos no mundo, mas existia uma potestade que atuava para nós sermos guiados por ela. Então, ou seja, tinha coisas que você e eu fazíamos que não é apenas um impulso, não é apenas um sentimento, mas às vezes também eram situações que te conduziam para o erro. E é isso que o inimigo quer. Então, quando a gente olha para aqui, né, e diz que Miguel e seus anjos, quem é esse Miguel? Quem é esse Miguel aqui que o João estava dizendo? Miguel é um arcanjo, é um anjo-chefe, é um anjo poderosíssimo, muito poderoso. E foi ele que foi justamente lutar contra o querubim. E Satanás era um querubim, ungido. Então, era um ser também de poder, mas Jesus nem se meteu. Onde é o arcanjo Miguel? Jesus nem precisou se meter nessa batalha. Ele mesmo já enviou o seu exército. E ali o arcanjo, ele vai guerrear contra o grande dragão, vai guerrear com os seus anjos. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 10, rapidamente aqui, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 13. Lê alguém, por favor. Mas, durante 21 dias, o príncipe que domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel,
um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Assim, eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Então você vê que existia um principado, né? Que não estava deixando ali a mensagem chegar em Daniel, no mundo espiritual. E você vê que o que acontece? Teve que ir o quê? Um dos primeiros príncipes, Miguel. O arcanjo Miguel teve que ir lá para deter aquele principado, para justamente poder Daniel receber a resposta. Ele é chamado dos primeiros príncipes. Ele é chamado, no versículo 21 aqui, ó. Mas eu te declarei o que está escrito na verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Também chamado de príncipe também do povo de Deus ali, aquele ser espiritual. Tem um outro texto também, que é em Daniel, capítulo 12, versículo 1, também chamado de o grande príncipe. Então, esse ser também angelical, que tem muito poder, batalhou junto com o dragão ali, contra o dragão, na esfera espiritual, e assim diz o texto, que eles não prevaleceram. Acompanhe comigo aqui, para você ver como é que esse texto é tão espiritual, como é que ele revela para a igreja as intenções, os planos que o inimigo quis fazer. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente a real situação agora. Acompanhe comigo aqui o versículo 8. Diz aqui, lê alguém, por favor, o versículo 8. No capítulo 12. Isso. O dragão não foi suficientemente forte e perdeu a batalha e foi expulso do céu. Na minha versão está assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, ou seja, o dragão, juntamente com os anjos que ele arrastou com a sua cauda, não tem mais espaço no céu. Ele perdeu a batalha para Miguel. Perdeu a batalha. Ele não tem mais acesso. Porque quando a gente olha lá, depois a gente vai chegar um pouco mais na frente. Mas aqui a gente vê que ele tentou com Jesus, conseguiu. Ele batalhou nos céus, também não conseguiu. Você vai ver que ele só está perdendo. Ele só está perdendo. Ele, talvez querendo retomar o seu lugar, não tem mais. E os anjos que não guardaram a sua habitação, não se mantiveram. Leia Judas 6. Judas 6, rapidinho. Judas 6. Que não guardaram o seu principado, Olha aí. mas deixaram a sua própria reputação, reservou na escuridão e prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Está vendo? Então eles não guardaram o seu principado, o seu lugar de habitação. E agora muitos deles estão em cadeias espirituais para esperar o juízo, o julgamento, serem literalmente ali, já estão condenados mesmo, estão esperando só a hora de acertar as contas. Então, ou seja, como Satanás não conseguiu com o filho tragar, é claro que isso aqui não está em ordem cronológica. Vamos pensar aqui que isso aqui não está em ordem cronológica. Ou seja, por exemplo, então quer dizer que Jesus nasceu, aí Satanás veio com os seus anjos? Não, isso foi muito antes. João está tendo uma revelação aqui desse fato, mas isso aconteceu muito antes de Jesus vir ao mundo. Essa guerra cósmica espiritual, muito antes. E o próprio Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio. Eu vi. Quando os discípulos voltaram: Jesus, mestre, nossa, nós expulsamos demônios, estamos felizes. Calma aí. Eu vi ele, cair como raio. Então, isso aqui não está numa ordem cronológica, porque esse fato dessa batalha desses seres angelicais aconteceu muito antes de Jesus nascer. Não está em ordem, mas é uma revelação que nós temos aqui,
que o que de fato aconteceu, por que quis ser esse espiritual, que agora é Satanás, ele está atuando, e por que esses anjos que seguem ele são principado, potestade, hostes espirituais, demônios que são chamados. Então você vê que ele arrastou consigo mesmo uma terça parte. Diz aqui, ó, como não achou lugar, olha o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Quem João está se referindo? Ao diabo, lá no jardim do Éden, o enganador, aquele que enganou a mulher, que disse: se você comer do fruto, você vai ser como Deus, você vai ser como ele, vai saber o bem e vai saber o mal. O sedutor, o enganador, aquele, as suas estratagemas que ele fez com Eva, e enganou. Diz aqui, ó, o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele é o enganador das nações. Ele é o pai da mentira. Ele que seduz, ele que engana, ele que leva ao erro. E exatamente a atuação dele, hoje em dia, aí eu falo para vocês, ele milita contra quem? Contra o ímpio? Está no erro, está no mundo. Ele milita contra as religiões? Claro que não. Ele milita contra a igreja, porque a igreja tem o conhecimento da verdade. Se ele é o enganador, se ele é aquele que ilude, aquele que engana, aquele que seduz, que leva ao erro, quem é que pode levar a verdade, irmãos? Esclarecer de fato que existe ser espiritual, que existe atuações dele no mundo. É a igreja. E olha, diz aqui, ó, e foi precipitado com ele, os seus anjos foram lançados fora. Não tem mais espaço para eles. No céu não tem mais espaço. E olha que interessante, versículo 10, ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegará a salvação, e a força e o reino do nosso poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Ele só está caindo. Que os acusava de dia e de noite. Você lembra lá de Jó? Porque até então o adversário tinha um acesso restrito, Ele ainda tinha, quando ele foi falar com Deus. Lembra lá, quando estava lá, os anjos, ele apareceu: de onde tu vieste? Vim de passear, rodear a terra. Observaste meu servo Jó? Viu lá o acusador? Pois é, esse acusador caiu. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. O grande, o Salvador, veio para redimir nossas almas. Então, esse ser maligno que atuava ali para acusar de noite, ele caiu. Diz mais, versículo 11: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai vós céus, e vós que nele habitais. Interessante que essa vitória, como fosse celebrada nos céus, essa vitória dessa batalha de seres angelicais, que foi celebrada para a exaltação de Deus. Agora a gente olha o texto aqui, no versículo 12: alegrai vós céus, se alegrem. Alegre-se. Aquele que acusava os irmãos foi derrubado, foi derrotado. Não tem espaço para ele aqui. Aqui não tem mais. Glória a Deus. E aí diz aqui, agora tem uma coisa interessante, que no versículo 2 diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, quando ele foi derrubado, ele desceu feliz da vida, não. Ele desceu cheio de cólera, ira, raiva. Por quê? O plano para tragar Jesus não conseguiu, quando ele usou lá Herodes. Jesus está sentado à destra do Pai. Ele não conseguiu achar o seu espaço nos céus, porque perdeu a batalha com o arcanjo Miguel.
Ele que o acusava dia e noite os irmãos, agora não tem espaço para acusar mais não. Mas quando ele cai, diz que ele veio com grande ira, cólera, raiva. Aí diz aqui João, ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam na terra. E diz aqui, ó, ele veio com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que ele tem pouco tempo aqui na terra. Então quando ele veio com grande ira, raiva, porque todos os seus estratagemas, o diz que o enganador das nações, agora veio a luz do Evangelho, para tirar as nações do engano. Agora caiu o acusador, caiu aquele que queria achar um espaço nos céus, não conseguiu tragar Jesus, soprando no céu. E diz mais, e quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar onde é sustentada por um tempo, em tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse trecho aqui, de sustentada por um tempo, em tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente, é o mesmo texto que se refere quando ela foi alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. A serpente, ela foi em busca da mulher, e diz que Deus deu 2 asas para ela e voou, para ficar fora do alcance da serpente. Mas diz o texto que da serpente jorrou uma água de rios, para tentar tragar a mulher. E diz que a terra o ajudou, abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E aí, o dragão também não conseguiu. Agora, interessante é o versículo 17. Agora você vai entender por que o adversário ele milita contra somente a igreja. Ele não milita contra as religiões, nem contra o Islã, nem contra o Espiritismo, nem contra o catolicismo, nem contra o budismo. Ele milita contra a igreja. Por quê? Acompanhe comigo aqui o versículo 17. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra quem? Quem são essas sementes? Exatamente. E o dragão, foi fazer guerra com a semente. Aí olha diz aqui, vírgula, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Então, quem o dragão ele guerreia, irmãos? Com Jesus não conseguiu, com os anjos muito menos. Então, quem ele está guerreando? Contra a igreja, contra a semente, a semente o restante dela. Então, o inimigo das nossas almas, ele guerreia contra a igreja, contra mim, contra você, para te tirar da... Porque o grande alvo dele é nos levar ao erro, é tirar do foco da palavra. Tá? Meus queridos, alguma dúvida aqui do que eu falei? Alguma dúvida? Alguém quer pontuar algo aqui no texto? Quer falar algo a respeito aqui? Tudo que nós abordamos aqui em Apocalipse capítulo 12.